Ok, então, eu vou mostrar agora como você vai identificar, né, onde está Júpiter no seu mapa astral. Tem um gráfico no meu site, ele é um gráfico onde você consegue ver as posições planetárias. Então, você vai ter esse gráfico maior aqui, que ele é quadrado, e você vai ter um gráfico, uma tabela, na verdade, que também é um gráfico. Então, você vai conseguir ver a posição do seu Júpiter através daqui. Se você já tiver feito, se você já souber, é mais fácil, mas se você não souber, se você é só você entrar em carla.digital, barra mapa astral. Então você vai conseguir ver, você vai, botar suas informações da data de nascimento, você precisa colocar de acordo com o seu certificado de nascimento, certo? Em horário de nascimento, local de nascimento, então tudo isso você coloca nas informações e ele vai gerar um gráfico para você com todas as suas informações planetárias. Então, o que acontece? Para uma mulher, Júpiter, ele é sempre importante para determinar o marido de uma mulher, né? Não só o marido, mas as pessoas masculinas na vida dela em geral, o pai. Se por acaso você não tiver interesse em um relacionamento com um homem, tem um lado do pai também, tem um lado de outras figuras masculinas que podem ajudar. E obviamente tem a ver com a sua sorte, né? Com Deus, enfim, com o lado positivo daquilo que você já plantou pra você. E dentro de um mapa de uma mulher é bem importante dizer que o karma positivo que a mulher faz pra ela é sempre com relação a como ela se trata. Então isso é um dos pontos. Mas como você pode ver onde está como você vai entender isso? Primeiro, se o seu mapa te mostra que Júpiter, e ele geralmente vai estar GU, né? Vai ser essa abreviação que significa Júpiter. Eu vou colocar um pouquinho mais pra cá, porque eu acho que tá muito longe. Eu vou colocar aqui, eu fiz, mas eu acho que não dá pra ver. Você sempre vai ver GU. GU é a abreviação que você vai ver no meu site, que significa Júpiter. Então você tem que ver onde Júpiter ele está posicionado. Mas aqui na tabela abaixo você também vai conseguir ver isso aqui. Todos os planetas eles vão estar aqui falando Sol, o ascendente, qual é o signo. Então Júpiter ele também vai aparecer nessa tabela aqui. E a partir daqui você consegue identificar qual é a posição natal do seu Júpiter dentro desse mapa primeiro, né? Porque existem mais dois mapas que eu preciso sempre analisar para poder ver essa qualidade no geral. Mas já entendendo se essa qualidade está boa ou não nesse primeiro mapa já é um passo bem importante. Esse primeiro mapa, ele mostra como esse homem, ele vai te ajudar no seu caminho. Se ele vai ser um suporte para aquilo que você quer fazer no seu caminho, né? Aquilo que você escolheu, por exemplo, para sua carreira, ou então se você quiser ser mãe, se você quiser ter uma jornada dupla de você trabalhar dentro de casa e você trabalhar fora de casa, se ele te ajuda, se ele te apoia, na verdade, né, com relação aos seus sonhos, se ele te apoia com relação a quem você é, se ele te dá suporte, se ele é uma figura que te traz sabedoria que você pode olhar e pensar, ele vai saber me dar uma resposta num sentido X. E isso não quer dizer que a mulher não saiba, obviamente ela sabe, mas assim, quando ela procura um parceiro, né, quando ela procura uma pessoa pra se casar, um companheiro, não necessariamente casar no papel, mas ter um companheiro de vida, ela procura, sem saber muitas vezes, ou sem entender essas características de Júpiter, que são a capacidade de perdoar, é a capacidade de proteger, de tirar as grandes, não só as grandes, mas as pequenas também, tá? As situações que pesam pra mulher e que impedem que ela flua de uma forma mais feminina, que ela se sinta mais leve, que ela se sinta melhor com ela mesma. E isso é muito importante para a mulher. A mulher, ela precisa ter essa fluidez que é natural dela, é natural da lua, é natural do corpo feminino, é natural de como ela é. Mesmo que ela seja uma mulher mais masculina, no sentido de ser muito. Ter uma ambição bem forte. E não é nem questão de ser muito ambiciosa, mas ter uma ambição forte, né? Ela tem um lado solar também forte. Então ela vai querer abrir o caminho dela através da própria força dela. Mas ainda assim, toda mulher, quando ela só vive no masculino dela, o feminino dela vai adoecer. Então a mulher ela precisa saber usar tanto o masculino dela para abrir a vida dela, né, dentro daquilo que ela tem vontade de fazer, seja
na carreira, seja ter filhos, seja não ter filhos e seja, né, ter carreira e viajar. Então, dentro daquilo que ela escolhe para ela. Então, assim, tendo esses 2, o Sol e a Lua, de forma equilibrada dentro do mapa dela, é muito importante. A mulher que vive só no masculino, ela com certeza vai adoecer o feminino dela. E se ela viver dentro do feminino, no sentido de que ela é muito passiva, ela não faz o que ela precisa fazer para a vida dela, né, onde ela não entra também no masculino dela, ela vai acabar adoecendo de certa forma, ou então vai ficar, muitas vezes, em situações que não vão ser muito positivas para ela, vão ser situações mais negativas. Porque a lua, ela tem essa tendência de ser mais passiva e a depender da qualidade da lua, da mulher, ela vai saber sair de situações que não fazem bem a ela, ou ela vai ficar em situações de fato que não fazem, bem. Então ela vai com a lua positiva, a mulher ela consegue navegar muito melhor o não, ela consegue navegar as situações ruins, ela consegue dizer: "Essa situação não é boa pra mim, eu vou sair daqui". Então tudo isso, eh, levando em consideração todas essas questões também, né, de como está a sua lua, você sendo mulher, de como está, o os seus o que representa você, você também deve olhar depois, você pode olhar na verdade, né, Júpiter, tanto no sentido de ser o homem pra você, de ser o seu marido, pessoas que você vai ter relacionamentos, e muitas vezes você vai procurar esse relacionamento com pessoas com essas características, né, onde Júpiter está no seu mapa astral, mas em especial o marido. O marido, ele sempre vai ter essas características aqui, seja por signo, seja por casa, e também de acordo com a qualidade do planeta, porque a qualidade do planeta, ele dita sempre aquilo que vai acontecer de concreto, e também no sentido psicológico, vai ser um homem que vai ser incapaz de perdoar, ele vai guardar mágoas, ou ele não vai ter esse tipo de comportamento. Júpiter, ele não guarda mágoa. Quando o planeta tem uma qualidade boa, quando ele está em peixes, quando ele está em sagitário, especialmente em câncer, onde ele está exaltado, ele não vai costumar guardar essas mágoas. É muito difícil, a não ser que outra, né, vamos dizer, o sol não esteja muito bem no mapa astral desse homem. Mas pra você, com relação a você, ele não vai ser uma pessoa, né, se Júpiter estiver bem dentro desses signos de peixe, sagitário e câncer, ele vai ser uma pessoa que vai te impulsionar na vida, ele vai tirar um peso monetário da sua vida. Em algum momento, mesmo que você queira ganhar o seu dinheiro, né, mesmo que você, talvez não queira, de certa forma, depender dele, não queira depender do dinheiro dele completamente, pelo menos, você vai ter o amparo dele, você vai ter uma rede de apoio muito grande vindo desse homem. Então você vai poder contar com ele nas pequenas coisas e também nas coisas maiores, naquilo que realmente, às vezes, a mulher, ela sente um peso maior, né, dentro de um mundo mais masculino, o mundo corporativo, o mundo, eh dos negócios, um mundo onde você de fato precisa usar o seu lado masculino, que é o Sol, às vezes precisa usar Marte, enfim, usar esse lado mais masculino, mais agressivo, para que você possa fazer uma vida para você. E Júpiter, quando você tem no seu mapa astral Júpiter em um bom posicionamento nesse primeiro mapa, ele vai te dar um esposo que vai poder te amparar nisso. Se você não quiser trabalhar, se você passar por um período onde você sente que você precisa rever a sua vida, onde você precisa rever o porquê de você fazer certas coisas, ou então você precisa redirecionar essa flecha, né. Júpiter é a flecha da gente, é onde a gente aponta no signo de Sagitário, na verdade, ele como Sagitário, Júpiter, na energia de Sagitário, ele é uma flecha, ele aponta para aquilo que ele vê como alvo dele, é o direcionamento da nossa vida, então é o propósito. Sagitário é sempre um signo de propósito. E Júpiter em Peixes, ele representa a sua capacidade de dentro desse propósito, ou mesmo que você não tenha algo tão direcionado, mas você sente que sua vida tem propósito, você sente de uma forma inata a experiência da vida. Porque o propósito em si, de Júpiter, ele não é um propósito onde ele é cerebral, ele não é uma coisa cerebral, ele é uma coisa que veio do nosso interior. Então, é como se você acordasse e falasse: "Eu nasci pra isso", né, "Eu sinto isso dentro de mim, isso pra mim flui muito facilmente". Isso é Júpiter, esse fluir fácil, né. Então, quando você tem Júpiter bem posicionado no mapa, em um signo, em uma casa, você vai sentir que essa parte de você flui muito mais fácil. E que você tem sorte, que você, né, que as pessoas consideram não querem muitas pessoas não querem considerar como sorte, mas que é sorte, que são de bons méritos, então você tem frutos de coisas boas.
E tudo que Júpiter toca, ele vai trazer coisas positivas, assim como também outros signos que ele olha, que ele faz aspectos, né, esse olhar dele, ele também vai trazer coisas boas ali, ele não vai olhar só pra casa que ele está, ele não vai olhar só para aquilo que ele representa, ele vai olhar para todo planeta que ele olha, toda casa que ele olha, ele vai ajudar a crescer. Ele vai tirar você de situações, ruins, então ele vai te ajudar, ele vai ser uma mola, ele vai amortecer situações ruins também. Então, o Júpiter ele é super importante tanto no sentido geral, mas também como no sentido que é desse vídeo, que é o do homem. Então, Júpiter no seu mapa astral, como mulher, ele vai representar os seus karmas positivos, né? Aquilo que você conseguiu acumular de karma positivo de mérito. E esse mérito, como que ele é acumulado para a mulher? Através dela se cuidar. Nunca é sobre cuidar de uma outra pessoa, nunca é sobre carregar um peso que você não deve carregar. Nunca é sobre isso. É sempre sobre você, como mulher, cuidar de si, né? Cuidar da sua aparência, cuidar do seu caminho, cuidar do seu bem-estar mental e emocional. Então, de certa forma, para você acumular mérito espiritual como mulher, você precisa se cuidar, se colocar em primeiro. A mulher, em si, ela foi feita para se colocar em primeiro, ela não foi feita para colocar outras pessoas em primeiro. Então, a partir do momento que você coloca outras pessoas, outras situações da sua vida, é claro que existem momentos, fazendo parênteses, existem momentos onde você precisa, sim, abrir mão um pouco de você para cuidar de uma outra pessoa, cuidar de uma situação, isso é compreensível, mas você não pode se abandonar. O abandono é um demérito para a mulher, né? Ele é considerado um demérito espiritual dentro de astrologia e dentro de tantra. Então, para que você obtenha esse mérito e você não só consiga um parceiro melhor na vida, mas também que você consiga ter mais facilidades na vida, que você tenha a sorte, que você tenha mais dinheiro e tudo que Júpiter traz, sabedoria, dinheiro, sorte, felicidade. A felicidade é um grande aspecto de Júpiter, quando bem posicionado no mapa natal. Então, não só você vai se sentir plena, você vai se sentir tranquila e calma, você vai ter um contentamento interior por conta do que você fez com você mesma, né, por conta do seu cuidado consigo, como você também vai ter, um parceiro melhor que vai cuidar de você também, que vai te amparar, que vai ser um ponto, vai ser como um farol, que vai ser um ponto, né, uma âncora pra você. É especial para as mulheres que querem ter filhos e passam por momentos mais difíceis quando elas acabaram de ter o filho, elas estão em uma situação quando também estão grávidas, elas estão em uma situação mais vulnerável, fisicamente falando, emocionalmente também. Então, o homem, representado por Júpiter em astrologia, ele demonstra todo esse cuidado, né. Quando a mulher, ela está no período dela mais vulnerável, seja por gravidez, seja por doença, seja por uma situação financeira que não está tão boa, seja inúmeras você pode botar inúmeras possibilidades. Então, quando você tem o Júpiter que está em uma boa posição, você vai receber isso eventualmente, se você quiser, obviamente, um relacionamento. Quando a sua posição de Júpiter, ela não está tão boa, seja nos signos de Virgem Libra, Virgem, Gêmeos, Libra, Virgem, Gêmeos e deixa eu ver se tem alguma outra que não seja e Touro. Touro, Libra, 2 signos de Vênus, e 2 signos de Mercúrio, no caso Gêmeos e Virgem. Ele não tá tão bem, não é um solo muito fértil, não é o solo para Júpiter, não é o local que ele gosta de ficar, né, não é o local que ele gosta de estar. Então ele não se dá muito bem nesse solo. E ele não vai dar muitos resultados positivos, apesar de que ele sempre vai dar resultados positivos, só que ele não vai dar aquela qualidade, né, vamos dizer assim, a qualidade não vai ser das melhores. Então a qualidade do marido, a qualidade das situações não vão ser as melhores. E, os 2 signos principais que eu vejo como negativo é Aquário e Capricórnio. Capricórnio sendo o mais negativo, porque ele tá em debilitação. Aquário também não é positivo, é um signo de Saturno, é regido por Saturno, e é um signo também de ar. Então ele também não vai estar em uma posição tão boa, mas não tão ruim quanto em Capricórnio. Em Capricórnio ele está definitivamente negativo. Então muitas vezes o que acontece, o que eu vejo acontecendo muito é que você pode ter um marido e que ele vai ter dinheiro, né? Júpiter em Capricórnio é muito sobre a parte monetária, mas ele vai ser uma pessoa ranzinza,
Às vezes ele vai ser uma pessoa que não tem a capacidade de perdoar. Ele vai ser uma pessoa que não tem as qualidades de Júpiter que você procura, né, que é a sabedoria, que é é a graça, assim, no sentido de dele até ter sorte na vida dele, é uma pessoa que não vai ter sorte, é uma pessoa que vai ter dinheiro, mas muito mais no sentido do meio. Então, eu trouxe pra cá porque a minha câmera, eh, a minha câmera, ela só vai conseguir focar dessa forma. Quando você olhar o seu mapa, você precisa ver exatamente onde está Júpiter. Aqui é Áries. Eu botei Júpiter aqui nesse gráfico em Áries. Áries é uma posição positiva, tá? É positivo. Claro que se tiver aqui, é o mais positivo de todos, que é Câncer. Aqui é o mais negativo de todos, que é Capricórnio. Aqui é Aquário. Também vai ser negativo, tá? Também vai ser negativo, não vai ser tão bom. Porém, aqui vamos botar Júpiter em Escorpião. Aqui tá em Escorpião. Aqui eu tinha colocado ascendente de um outro vídeo também. Aqui é Escorpião. Porém, se você tiver Júpiter em um ângulo, em especial o primeiro, tá? Tem que ser a primeira casa. E no seu ascendente, seja Capricórnio, seja Aquário, seja os signos que não são positivos, como os signos de Vênus, aqui é Touro, aqui é Libra, Virgem e Gêmeos. Se você tiver Júpiter em uma dessas posições, se você tiver Júpiter em uma dessas posições aqui, porém no ascendente, você pode adicionar como positivo. Pode colocar um positivo, mesmo que ele esteja em Capricórnio, tá? Mesmo que ele esteja lá super debilitado nesse signo aqui. Se ele estiver na primeira casa, no ascendente, você pode botar. Ele vai ser um pouco negativo, claro, pelo signo, mas ele também vai ser positivo por estar nessa primeira casa. Júpiter, ele tem a maior força quando ele está no ascendente. Então, se você tiver um ascendente de Câncer com o Júpiter aqui, nossa, muito bom. Parabéns. Então, seja para peixes também, peixes, aqui é peixes, excelente posição também. E Sagitário, Júpiter aqui em Sagitário. Independente, tá? Se for o seu ascendente ou não, mas estando em Sagitário, em Peixes ou em Câncer, ele vai ser excelente. Também Leão. Eu esqueci de Leão. Leão. Pronto. Então, se tiver no signo de Leão, no signo de Áries, no signo de Escorpião, no signo de Sagitário, no signo de Peixes e Câncer. Então, esses são os locais que você realmente quer ter Júpiter, né? Para que você tenha todas as qualidades benéficas de Júpiter. E não muito nos outros aqui. Mas o que fazer, né? Quando você não tem essa posição. Quando você vê esse mapa aqui, existem mais dois mapas, tá? Dois mapas que são o D7 e o D9, que a gente precisa sempre olhar. O D7 em especial e o D9. Tudo isso vai fazer com que, se você tiver Júpiter aqui em uma posição ruim, você tendo Júpiter no D7 ou no D9 em uma posição boa, você já vai salvar esse lado, né? Você já vai salvar o lado onde onde eu falo do esposo, onde eu falo também dos seus méritos. Então, dentro desses outros mapas aqui, quando eu analiso e vejo a qualidade deles, muitas vezes o Júpiter está em Capricórnio, né? No mapa no D1, e quando eu olho no D7 e no D9, ele tá super bem. Tá, às vezes, em Sagitário, tá em Exaltação, ou então tá em Peixes, em um signo próprio. Então, isso muda completamente, né? Muda tudo. Muda a parte mais importante, que é o D7 e o D9. É claro que o primeiro também é importante, porque aqui é o seu veículo de vida, aqui é o seu caminho. E quando a gente olha esses mapas aqui, é como se a gente estivesse abrindo uma dessas casas, né? Vamos dizer, a sétima casa, a nona casa. E eu vou ver a qualidade dos planetas nessas casas também, nesses mapas, porque eles vão ser super importante para a parte preditiva e para os períodos onde você, por exemplo, pode ter um período de Lua, né, Júpiter, e eu preciso ver como é que ele está se comportando nas outras vargas. E você
tem interesse de saber de relacionamentos, aí você vai me perguntar: será que eu vou casar? Eu preciso ver no D1, no D7, no D9. E casamento não quer dizer porque Júpiter tá em exaltação que você vai casar, tá? Mas se você casar, quer dizer que você tem um bom casamento, quer dizer que você tem um bom esposo. Especialmente se ele estiver bom nessas duas vargas aqui. Aqui também tem ligação com o esposo, aqui tem ligação com o esposo, com o caminho na vida, com crianças, com a dinastia. Então, Júpiter, ele é um planeta de extrema importância no geral para que a sua vida tenha uma flua melhor, né? Não quer dizer que se estiver em Capricórnio que vai ser ruim sempre, porque ele pode estar em Capricórnio aqui, mas ele pode estar em Câncer aqui, em Peixes aqui. Então ele vai ter a força e a energia para te ajudar em outras áreas da sua vida. O seu caminho pode ser mais estressante, né? Você pode sentir que é mais estressante com Capricórnio, com Júpiter debilitado, isso é fato. O caminho em si, né, é mais difícil, a questão também de a própria vida em si, a capacidade de viver mais, ou então de viver com muito propósito, diminui, né, a nossa capacidade de ser feliz também diminui, mesmo com isso aqui em um estado bom. Mas, para poder reverter essa situação, como é que reverte essa situação? Para reverter a situação, é sobre a mulher se cuidar, é sobre você se cuidar. Então, é sobre você olhar para você mesma, sobre você buscar dentro de você apoio. É sobre você se cuidar, e é se cuidar o físico, é cuidar da mente, é cuidar do emocional, é você se colocar em primeiro lugar. Então, a sua felicidade precisa vir em primeiro lugar para que você adquira esse mérito espiritual. É diferente do homem. O homem, ele adquire mérito espiritual de uma outra forma, ele precisa batalhar bastante para conseguir esse mérito. A mulher é diferente, ela precisa se cuidar antes de qualquer outra coisa, né? Não é sobre para você ter mérito, você precisa ter filhos, ou então para você ter mérito, você tem que, eh, sei lá, virar Madre Teresa. Não. É sobre você olhar para você mesma, né? E naturalmente as coisas boas vão fluir de você. Naturalmente você não vai precisar forçar o bom fluir, porque quando a gente força alguma coisa é porque ela não existe dentro da gente, a gente tá forçando ali, né? Então, realmente não sai, não tem. Então, quando você não tem coisas boas dentro de você, você precisa, é necessário, na verdade, né, até para você ter uma boa vida, que você se sinta bem consigo mesmo, para que você, tenha felicidade, contentamento, porque essa felicidade de Júpiter não é uma felicidade no sentido da pessoa que adora dar risada de tudo. Não, essa pessoa que dá risada de tudo é uma pessoa que tem, vamos dizer, um Mercúrio mais forte, que gosta de jogos, que gosta desse lado da vida onde, eh, tudo dá risada. Júpiter, ele é um contentamento interior, ele é uma capacidade de fé muito grande, ele é uma capacidade de conexão com a vida muito grande. Então você vai se sentir muito conectada com a vida, mesmo quando as situações estiverem ruins, mesmo que você esteja passando por uma situação difícil na sua vida, Júpiter ele vai te dar a capacidade de passar por essa situação. Não quer dizer que você não vai sentir em algum momento, né? Você não vai cair, que você não vai se sentir mal. Não, mas ele vai te dar a capacidade de sobrepujar isso através da fé, através de você acreditar na vida. Através de falar assim, não, a vida, ela vai me tirar disso, eu sei que vai. Tô fazendo a minha parte, né, vamos fazer assim, eu tô fazendo a minha parte, tô aqui, tô vivendo, tô fazendo a minha parte. Mas a vida, eu confio na vida também, eu sei que a vida vai me tirar dessa situação. Então Júpiter é essencial para que a gente confie na vida, para que a gente tenha, o prazer de viver a vida, para que a gente consiga saborear a vida em si, estar presente, né, na vida, estar presente nas situações e também, ter esse contentamento. Contentamento interior, que não importa o que aconteça, você continua num estado mais estável, sabe, não é um estado onde você tem tantos altos e baixos. E quando o Júpiter ele não tá tão bem, a pessoa às vezes busca constantemente por algum tipo de propósito, sendo que o propósito em si é viver a vida, é experienciar a vida, né, ter experiências da vida, e experiências benéficas. E quando o Júpiter ele não tá tão bem, quando os signos de Júpiter em si, né, Sagitário e Peixes, eles também não estão tão bem, estão com um planeta mais difícil, a pessoa também vai ter essas experiências de altos e baixos, onde ela pode ir para extremos, às vezes fanatismo, né, ou então pode ir para um fanatismo, sim. Pode ter períodos onde ela começa a fazer uma atividade, onde ela pensa que aquela atividade é a atividade da vida dela, e daí ela começa a fazer: "Ah, não quero mais".
aí vai pra outra. Ah, não quero mais. Então é uma pessoa que tá constantemente mudando, então ela também não consegue criar uma base sólida na vida. E porque ela busca muito isso. E eh, eu vejo Júpiter também quando ele não tá em uma boa posição, as pessoas acabam sendo reféns de religião, né, qualquer religião. Elas acabam virando reféns daquilo para que aquela religião, para que aquele local em si, ele traga algum tipo de, felicidade interior, né, para que a pessoa consiga se sentir estabilizada. Então, muitas vezes a pessoa depende de ir à igreja, seja católica, seja qual for, para poder se sentir conectada com Deus, para ter essa conexão, né, com Deus de alguma forma, é uma conexão mais mecânica, mas é a conexão que ela consegue ter, porque Júpiter ele não tá tão bem no mapa. Então, quando Júpiter ele tá bem legal, no mapa, mesmo e tirando o fato dos signos em si, às vezes Júpiter ele tá num signo de Câncer, mais com Saturno. Isso vai diminuir um pouco, né, mas não vai baquear tanto, não vai ser assim vai ser um pouco, né, então assim, vão existir momentos onde essa qualidade de Júpiter de se sentir tão ligado à vida, né, de ter fé, vai diminuir mais por conta de Saturno, de medos, de questões ruins, de coisas negativas. Mas ainda assim a pessoa ela vai ter a capacidade, né, de independente disso, independente desses momentos negativos, ela vai conseguir superar. Então, Júpiter, ele é de extrema importância, como todos os planetas são de extrema importância. Mas a pessoa que quer ser feliz, ela precisa focar muito em Júpiter e como o Júpiter está no mapa astral. Se for mulher, ela precisa de fato olhar para ela não pode se abandonar. A mulher que se abandona, ela cria para ela uma carga kármica muito negativa. E isso acaba entrando na vida dela, né, de várias formas. E não é só sobre o marido, sobre o esposo, sobre o namorado, é sobre tudo, geral. Em especial, como ela se sente, né? Como que está a felicidade dela, como está o contentamento dela interior. Então, a partir disso, né, a partir todo esse vídeo, de tudo que eu falei, a mulher que deseja melhorar até mesmo que ela tem dentro dela, é importante que ela se cuide, que ela nunca se abandone. E é cuidado também, espiritual, né? Estar junto à vida. É o cuidado psicológico de se cuidar e cuidar da mente, de colocar coisas boas na mente, não colocar coisas ruins. Tirar os vermes astrais, né, da cabeça, não colocar realmente, não ver coisas ruins, não olhar noticiários ruins, assim. Um pouco mais difícil? É um pouco mais difícil. Mas é importante que a sua mente, ela não fique nesses locais mais obscuros, né, nesses locais onde a a a energia é mais baixa. Então, é bom ver coisas boas, é bom, estar com pessoas boas, é bom estar no dia, o dia faz muito bem, para o emocional. Pegar sol, fazer exercícios e tudo mais, né. Mas assim, o emocional em si, ele é muito alimentado por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente vê, por amizades, companhias, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quanto menos coisas negativas, né, se você conseguir sair de situações negativas, os seus pensamentos também, você começar a direcionar ele para coisas mais positivas, você vai ver que as qualidades de Júpiter vão aumentar na sua vida. Então você vai começar a criar mais karma positivo para você e, consequentemente, tudo vai fluir mais fácil para você. Você vai ter mais dinheiro, você vai ter mais contentamento. As coisas que Júpiter rege pra você vão ser mais fáceis. É a casa em que Júpiter está também vai fluir mais fácil, você vai ter mais daquilo, né. Mesmo que seja aquilo que é considerado casas difíceis, como a 12ª casa, por exemplo. Se Júpiter tá na 12ª e ele está bem posicionado, ele vai te dar coisas boas relacionadas à 12ª casa, descanso, viagens, eh a capacidade de se desligar das coisas mundanas da vida, você não vai ter que pagar conta, não ter boleto, essas coisas boas. Então, Júpiter em si é um planeta de extrema importância e eu acredito que um dos de maior importância, porque ele não só se abastece como aquilo que ele faz dentro do mapa astral, do seu mapa astral em si, né, mas tudo que ele olha, ele ajuda. Então, até mesmo durante os trânsitos astrológicos, ele vai passando pelas casas e ele vai ajudando. Durante os períodos de Júpiter, né, se não for um período tão ruim que Júpiter Vênus é um período difícil, mas porque Júpiter quer tirar da sua vida coisas que não são boas. Então, é por isso que é considerado difícil.
E os retornos de Júpiter, especialmente quando ele está retrógrado, Júpiter retrógrado por muito tempo em um signo, tudo isso conta, como um período de sorte e também de você conseguir usar essa energia para você acumular ainda mais mérito na sua vida.